Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, sou professor, sou empresário. Venho compartilhando conteúdos aqui na internet com o objetivo de ajudar médicos a viverem de seus serviços particulares, de exercerem a medicina como sempre sonharam, de realmente fazerem grandes transformações em suas vidas. Eu criei um método e é através desse método que eu ajudo os médicos. Chama-se Método CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Já são centenas de médicos que a gente ajudou com esse método. É o seguinte, primeiro, eu quero que você pense aqui comigo. Para pensar comigo aqui um pouquinho. Por que você acha que os médicos, sei lá, a gente fala que a gente fez um cálculo quando a gente começou esse projeto e a gente descobriu que somente em torno de 15% de médicos no Brasil vivem de seus serviços particulares. Mas, na verdade, é difícil chegar nesse número porque a maioria dos médicos tem mais de um vínculo, né? Tem 2, 3, 4 vínculos, 5 vínculos. Eu já tive aluno que saiu de 9 vínculos, né? Antes de conhecer o CVM, e hoje ele vive só do consultório particular dele. Mas, então, por que 85% dos médicos, mais ou menos, ainda se submetem a atender plano de saúde, por exemplo, para ganhar 1/10 do que poderia ganhar, recebendo R$50 numa consulta, quando ele poderia cobrar R$500, atendendo 20 pacientes num turno, quando ele poderia atender 4. Por que os médicos se submetem a isso? Por que os médicos se submetem a fazer um plantão atrás do outro, sem dormir em casa, sem fazer refeições em casa, sem conseguir se alimentar bem, sem ter uma rotina de atividade física, sem acompanhar os filhos? Por que os médicos se submetem a isso? A maioria dos médicos, 80% mais ou menos, ou 90% dos médicos, se submetem a fazer uma medicina meia boca, receber 1/10 do que poderiam receber e abrir mão da qualidade de vida porque eles não sabem, porque eles não aprenderam a atrair pacientes particulares para eles. Ponto. Essa é a resposta. Por não aprendermos a fazer marketing, a atrair pacientes, a ter pacientes pagantes todos os meses, por ninguém ter ensinado isso pra gente, a gente tem medo de arriscar, a gente acaba, quer saber, vou garantir logo o meu aqui, vou passar no concurso, vou amarrar meu burro na sombra, vou pagar 100 mil para entrar numa cooperativa. Cara, a coisa mais absurda que eu acho hoje, 2024, é um médico tirar 100 mil do bolso, muitas vezes de onde não tem que ficar dando plantão, trabalhar mais para poder pagar uma joia, entre aspas, de 100 mil reais para fazer parte de uma cooperativa, para ele receber 50 reais por consulta, 100 reais por cirurgia, 200 reais por uma cirurgia. Eu lembro de um colega, um mastologista, que ele algumas vezes eu recebo uns textões, né? E num dos grupos, numa turma dele, acho que ele era a turma 11, se eu não me engano, turma 11 foi lá em 2022, ele falou assim: cara, eu entrei no CVM porque a gota d'água para mim foi uma cirurgia que eu fiz, uma mastectomia radical. O paciente ficou grave, eu tive que fazer um pós-operatório que deu muito trabalho, nananã. Cara, eu recebi, se eu não me engano, 800 reais, ele falou uma coisa assim, 800, 400, não me lembro agora, sabe? Mas ele estava muito chateado porque ele recebeu isso depois de 2, 3 meses, quando ele caiu e ele viu, cara, essa paciente deu muito trabalho, foi uma cirurgia grande, nananã. Pós-operatório foi muito difícil, enfim, ele recebeu 400 reais, se não me engano, uma coisa assim, sabe? Ele falou, cara, o trabalho vale muito mais do que isso. E vale. A minha filha mais velha, de 42 anos, eu tenho 38 e tenho uma filha de 42. É a Amora, a minha filha de 4 patas, minha pet. Ela adoeceu ontem e eu levei ela num veterinário. Ela ficou de ontem para hoje, a gente deve ter gasto, sei lá, R$1.000. É de graça. R$1.000 é de graça porque ele salvou a vida da minha filha. Cara, minha cachorra, quem tem cachorro aí sabe,
Eu nunca quis ter cachorro, achava que isso, sabe, não dava valor para isso. Até comprar cachorro para minha esposa e a cachorra escolheu ser minha filha. Ela tem mais apegada comigo que a minha esposa. A R$1.000 para salvar a vida da minha filha, da minha cachorrinha, é de graça. Cara, então assim, e eu tô falando de um pet. Eu sei que tem gente que, enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar o seguinte: o médico, a médica, lida com vidas humanas. Cara, e aí você trabalha, você estudou a vida inteira, você cuida de vidas, você tem uma responsabilidade gigante. Na hora de cobrar, você vai deixar que alguém diga quanto é que vale o seu serviço, e ele vai te pagar às vezes quando ele quer, porque quando ele não quer, ele glosa. Tudo isso tem um cerne de uma parada, que é por não ter aprendido a ter os seus próprios pacientes. Porque anota uma coisa, anota isso. Os pacientes dos planos de saúde não são seus. Os pacientes do governo, do SUS, não são seus. Os pacientes das clínicas populares não são seus. Os pacientes do hospital não são seus. Você vai ter seus pacientes quando eles agendarem uma consulta particular, quando eles agendarem um procedimento, um exame, uma cirurgia particular com você. Aí você vai dizer: agora eu tenho os meus pacientes. Eles me escolheram, não escolheram um médico qualquer do plano. Eu não sou mais um. Eu sou o médico de confiança, a médica de confiança dessa família, dessa pessoa. Então, o que eu vou te falar aqui hoje é algo que pode dar uma guinada de 180 graus na sua carreira. Porque pode ser a sementinha que eu vou plantar na sua mente de você pensar: caraca, sabe? Fala um palavrão bem grande aí quando cair essa ficha para você. Caraca, velho, realmente o sistema ele é feito para fazer o médico de bobo. O sistema ele é feito para fazer o médico de escravo. A escravidão moderna. Só que você não se acha escravo, você acha que é o bambambam, mas na verdade você... Será? Será que você não está vivendo uma escravidão moderna? Eu vivi isso. Não tinha tempo, não dormia bem, não comia bem, não estudava, não me relacionava. Cara, que tipo de médico, que tipo de vida é essa? Me enganaram. Disseram que era só fazer medicina e que estava tudo certo. Me enganaram. Então, provavelmente, se você se identifica com isso, te enganaram. Não é só fazer medicina, não é só fazer uma boa residência num bom hospital que vai estar tudo garantido. Não é. Você vai ter que trabalhar em lugares que não tem condições, se você for para o serviço público. Em alguns particulares também acontece isso. Em alguns particulares você vai ter que submeter a regras absurdas de ter que escolher quem você vai salvar, porque eles querem conter gastos, e aí eles vão botar um médico para cuidar do hospital no plantão noturno inteiro. Aí o paciente da enfermaria piora, o paciente do pronto-socorro piora, você tem que escolher quem eu salvo, da enfermaria ou da emergência. Eu já passei por isso. E eu escolhi me salvar, botar a máscara primeiro em mim. Falei: se eu continuar aqui eu vou morrer, eu vou pirar. Eu já passei pela situação de ter que escolher qual paciente salvar num serviço público que não tinha um mínimo para fazer uma medicina decente, sabe? Eu escolhi também me salvar, botei a máscara primeiro em mim, porque se eu continuasse naquilo eu ia morrer. Então, eu sei das dores do que é ser um médico, fazer uma medicina meia boca. Eu sei o que é a frustração de chegar entre aspas, no auge da sua carreira e dizer: caramba, todas as escolhas, todas as abdicações que eu fiz na minha vida me trouxeram para esse momento que eu estou extremamente infeliz, pensando até em largar a medicina. Quantas vezes são 1.200 alunos que eu tenho o prazer de chamar médicos, que eu tenho o prazer e a honra de chamar de alunos, e quantas vezes já ouvi da boca deles assim: Sidney, eu estava pensando em largar a medicina. Uma médica, uma gineco-obstetra de Fortaleza, Marina Scafuri, tem uma live dela comigo lá no nosso canal do YouTube, deve ter um podcast também. Ela estava já planejando ser Uber. Sidney, eu estava pensando em virar Uber,
porque eu não queria mais, eu não tinha mais meu emocional para atender plano, eu não conseguia. E eu não sabia como fazer para ter meus pacientes particulares. E aí ela conheceu o CVM. Então, presta muita atenção. Todo esse preâmbulo foi para te falar que essas 4 formas que eu vou te falar de atrair pacientes particulares são comprovadas. Não são achismos, são comprovadas. Então, pega papel e caneta aí, se você puder. A primeira, mais rápida e mais fácil forma de você ter pacientes particulares no seu consultório, para você oferecer os seus serviços particulares, chama-se Google. Quando eu falo Google, eu estou falando da rede de pesquisa do Google, que é você construir um site e impulsionar esse site, né? Pagar para o Google, para dizer, Google, mostra o meu site para pessoas que estão pesquisando sobre, sei lá, aí você vai ter que... Aí tem técnica para isso, né? Depende da sua especialidade, depende do seu nicho, do seu subnicho, da sua área de atuação, do seu estudo desse público-alvo, né? Então, você impulsiona isso, Thiago, Google Ads, exatamente. O Google Ads é a ferramenta de anúncios do Google, tá? E dentro do Google Ads você anuncia para a rede de pesquisa. Mas vamos lá, se eu estou procurando aqui, ó, vou procurar o melhor ortopedista de Aracaju. Muita gente faz pesquisa dessa forma. Aí vai aparecer, ó, aparece um monte de coisas, Aí, quando você paga, você paga para aparecer na primeira página do Google, tá? É isso que acontece. Você pode aparecer de forma orgânica sem pagar na primeira página do Google? Pode, você pode aparecer. Só que demora para você construir. Você tem que escrever blog, você tem que fazer muito conteúdo de blog, né? Escrever textos e também conteúdos de... Você pode também gravar vídeos, colocar no YouTube, isso também ajuda a ranquear. Mas enfim, isso demora. Quando você faz um anúncio no Google, quando você paga, você automaticamente entra em primeiro lugar. Ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, melhor ortopedista de Aracaju, Thiago. Para mim, não apareceu ninguém anunciando. É óbvio que eu estou em Fortaleza agora e isso influencia na pesquisa e também são 21h30, né? Então pode ser que as pessoas que estão anunciando em Aracaju não estejam anunciando à noite, né? Então depende de quem está pesquisando, o local da pessoa que está pesquisando também influencia. Mas não tem ninguém anunciando em Aracaju na minha pesquisa. E gente, vale a pena você pesquisar isso, pesquisar e agora, melhor ortopedia, aí bota sua especialidade, por exemplo, ó, o Hugo geriatra, melhor geriatra de Maringá, coloca aí, você vai ver se tem alguém anunciando para esse termo de pesquisa, porque esse é um termo de pesquisa que as pessoas que querem pagar, que querem o melhor, elas estão pesquisando, tá? Então, basicamente, é muito fácil, muito rápido. Só precisa de um site, criar uma conta no Google Ads e é muito barato. Então, por exemplo, a gente paga por clique, tipo, sei lá, para a pessoa, você anuncia, se a pessoa clicar, aí depende, né, obviamente, mas, sei lá, R$1 por clique é muito barato, porque se R$1 por clique, se você tiver, sei lá, 100 cliques e a gente tiver um agendamento de consulta de R$500, por exemplo, já está pago. E se esse paciente que pagou R$500 na consulta precisar de uma cirurgia de quadril, por exemplo, tem um aluno nosso da turma 21, a gente está na turma 22 agora, ele é cirurgião de quadril em Natal. O cara está indo muito bem. No primeiro mês de CVM ele já faturou, se não me engano, 40 mil. Não, 60 mil, fechou 3 cirurgias, o honorário dele é 20 mil, acho, da cirurgia. Uma coisa assim, mas assim, 2, 3 meses faturando 40, 50, 60 mil. Gente, e sabe qual é a melhor parte? É que você pode aprender mais, ficar cada vez melhor nisso e melhorar isso.
e continuar fazendo isso para o resto da sua vida. Isso significa liberdade. Isso significa que você vai chegar um momento que você vai poder escolher: cara, não quero mais me matar para trabalhar para os outros, não quero mais me submeter a trabalhar em locais que não têm condições, não quero mais trabalhar em locais onde eu não concordo com a filosofia do local, onde eu não concordo com como as coisas funcionam lá, e vou trabalhar com as minhas regras. Temos muitos exemplos de alunos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Muitos exemplos de alunos que encheram a agenda, né? Que começaram a encher a agenda só com o Google. Então, rede de pesquisa é o Google Maps, que é o antigo Google Meu Negócio, que agora é Google Maps. Os sites de parceiros, Doctoralia, funciona também, vale a pena testar. E o próprio YouTube, tá? São formas de você captar pacientes, tá? Tem uma aluna que é oftalmo lá no Rio, que ela tinha uma quantidade razoável de pacientes particulares vindo através do YouTube. Tem uma aluna, patologista, no Rio Grande do Sul, também, que o YouTube dela era muito... ela conseguiu crescer o YouTube dela, né? Na verdade, essa aluna ela foi um ponto fora da curva. Ela fazia live toda semana, ainda faz, acredito. Doutora Raquel, ela é patologista, pós-doc, ela é uma referência, né? Ela manja da parada dela, da parte técnica lá da patologia. Mas ela também mergulhou também no método. Então ela faz live semanal, pega essas lives, transforma em podcast, fazia conteúdo específico para o YouTube. Então, assim, ela fez um investimento grande em marketing, teve um retorno. Um exemplo de clínica que fatura mais de 50 mil, né? Que a gente pode dizer aqui para você de forma aberta, até porque tem live também com ela lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, quando eu falo Google, eu estou falando de todas essas particularidades do Google. Rede de pesquisa, Google Meu Negócio, site de parceiros, YouTube, é poderoso, tá? Por que é poderoso? Porque hoje em dia, pessoal, quase todo mundo, se não todo mundo, pesquisa tudo no Google antes de comprar, antes de agendar, antes de fazer alguma coisa, vai lá no Google e pesquisa, tá? Eu fiz uma pesquisa interna com os meus alunos e eu perguntei deles qual só pode escolher uma resposta. Qual é a principal fonte de pacientes particulares hoje no seu consultório? Mais de 40% respondeu o Google, tá? Vantagens: barato, rápido e o melhor, você não precisa aparecer. Então, para quem tem pavor de vídeo, você pode começar a ter os primeiros pacientes particulares do Google sem gravar nenhum vídeo, tá? Beleza, esse foi a primeira forma. Primeira forma, Google, tá? Segunda forma é um nome novo, chama Meta, popularmente conhecido como Facebook. Agora, mais especificamente, a forma comprovada é o Instagram. Instagram é a segunda forma comprovada de você ter mais pacientes particulares agendando com você todos os dias, tá? Um detalhe que poucos gurus do marketing médico falam. Um detalhe muito simples, é o seguinte: existe uma pirâmide, você pode depois, anota aí, Chat Holmes, C-H-A-T, Chat, acho que é isso, não, com E, agora me confundi, peraí que eu vou dar um Google aqui, Chat Holmes, é isso mesmo, pirâmide Chat Holmes, C-H-E-T-H-O-L-M-E-S, pesquisa aí depois, pirâmide Chat Holmes. Vocês vão ver o seguinte, vocês vão descobrir que somente 3% das pessoas estão no momento de compra. Significa que, trazendo para a nossa realidade, a realidade do médico que vive de particular, somente 3% dos pacientes estão agora buscando um médico particular no Google, por exemplo, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar. É óbvio que a ferramenta de busca mais famosa e mais relevante é o Google, tá? Então,
eu posso até expandir de 3 para 10% dos pacientes. Imagina que 10%, eu estou expandindo, eu estou triplicando esse valor da pirâmide de Chat Holmes. Vamos imaginar que 10% das pessoas que precisam de uma consulta com você, de uma cirurgia, de um procedimento, de um exame com você, 10% das pessoas estão te procurando no Google. A pergunta para você, responde aí no chat, por favor. Se 10% estão prontos para comprar, quanto que sobra? Se 10% estão prontos para comprar, quantos que sobram? Que não estão prontos para comprar ainda? Eu sei que é uma pergunta besta e eu falo com médicos, mas eu preciso que você faça essa conta porque a ficha tem que cair. A ficha precisa cair. 90%, de acordo com o Chat Holmes, com a pirâmide Chat Holmes, 97% dos pacientes não estão no momento de compra. Então não adianta você fazer um postzinho, transformar o seu Instagram numa panfletagem. Agende sua consulta, agenda aberta, agende sua consulta. Não, esses pacientes eles precisam ser o quê? Preparados. Eles precisam ser educados por você. Muitos deles nem sabem que tem um problema que você resolve. Muitos deles nem fazem ideia quem é você. Muitos deles nem fazem ideia que existe solução ou que existe a solução que você tem para eles. Gente, quantos tratamentos que existem hoje, minimamente invasivos, não medicamentosos, por exemplo, que os pacientes não sabem. Infelizmente, coitados, eles estão lá ainda pensando que o tratamento para pneumonia é 10 injeções de procaína, que tudo se cura com benzetacil. Porque eles não fizeram medicina. Quem fez medicina foi você, fui eu. Eles não fizeram, eles não têm a obrigação de saber das coisas. Então, quando você chega e fala assim, ei, sabia que existe hoje um tratamento novo para tratar tal coisa? Cara, você está educando, você está preparando esse paciente para dizer, nossa, adorei isso. Não fazia a mínima ideia que isso existia. Eu vou seguir esse médico no Instagram e vou acompanhar ele. Vai ser incrível acompanhar esse médico. E se eu precisar, eu vou agendar a consulta com quem? Com esse médico, com essa médica. Então, anota isso. 90% ou mais dos seus potenciais pacientes estão no Instagram e no YouTube. Tá? Eles não estão procurando médico, eles estão procurando entretenimento. Eles estão rindo, estão lá, sabe, seguindo a vida deles, rindo, ou vendo alguma coisa, vendo a vida dos outros. Aí vai aparecer um vídeo seu. É isso que a gente ensina. Aparecer um vídeo seu falando assim, por acaso você sente XYZ? Mito ou verdade? Tal coisa, funciona ou não funciona? Curiosidade sobre tal doença. Fatores de risco para desenvolvimento de tal doença. Aí aparece um vídeo seu e ele, caraca, eu tenho isso. Caramba, eu precisava saber disso. Meu Deus. Pum. E aí você começa a ter audiência, seguidores. Eu tenho alunos que, só em 2023 saíram de 1.000 seguidores para 30 mil seguidores. Outros saíram de 2, 3 mil, 5 mil para 100 mil seguidores. 200 mil seguidores. Cara, isso é muito poderoso. Eu não sei se essa ficha já caiu para você. Mas preste atenção, por isso que eu estou fazendo isso. O Instagram não é só para ganhar seguidor, não é só para ficar famosinho. Não, o Instagram é um dos canais, assim como o Google é outro, é um dos caminhos para a sua independência dos plantões, independência do serviço público, independência da clínica de clínicas populares, independência de qualquer vínculo que você não está feliz. O Instagram é um caminho
E você pode fazer isso do seu jeito, sem dancinha, sem infringir nenhuma regra do Código de Ética Médica, das leis do CFM, que inclusive mudaram, estão muito mais pró médico empreendedor, médico empresário, médica empresária. Então, é uma super oportunidade para você se livrar, para você ter uma fonte de renda, tá? Para você e fazer o bem para as pessoas. Olha que massa! Você vai divulgar o conteúdo médico para um monte de gente, vai ajudar um monte de gente. Talvez você salve vidas, né? Talvez não, com certeza o seu conteúdo pode salvar vidas, vai salvar vidas. E em contrapartida você tem pacientes agendando, fazendo seu consultório crescer, você cria uma renda, uma fonte de renda para que você possa viver disso. Comece o seu Instagram. Se eu não sei minimamente nem por onde começar, comece. A gente tem vários conteúdos que a gente fala. Vai lá no nosso canal do YouTube, nosso podcast é gratuito. Comece a consumir nosso conteúdo gratuito, tá? E, obviamente, no momento que tiver oportunidade, entra para o nosso programa fechado. Se tiver oportunidade, entra para um dos nossos grupos de mentoria, porque a gente está realmente fazendo grandes revoluções, né, nesse aspecto, ajudando muitos médicos. E aí tem uma outra coisa, que talvez você não esteja presente para isso ainda. Além do Instagram, além de ser uma fonte de renda para o seu consultório particular, você pode, depois que você tem uma audiência, você pode criar um produto digital. Tenho alunos que, inclusive, estou ajudando alguns alunos a criarem seus produtos digitais para venderem. Você pode depois oferecer outros produtos como livro, e-book, mentorias. Você tem o Instagram, é uma máquina de fazer dinheiro. E não só o Instagram, como eu disse, Instagram, YouTube, e aí o TikTok que está crescendo muito, o próprio Facebook, as redes sociais. Você pode continuar negando as redes sociais, como muita gente negou a telemedicina, ou você pode, como é que eu posso fazer isso de forma ética, de forma íntegra? É isso que eu te ajudo. É assim que eu ajudo médicos a fazerem isso de forma ética, de forma íntegra. Uma das frases, uma das hashtags que a gente fala para os nossos alunos é: milhões de pessoas precisam até do seu pior conteúdo. Eu não tenho a melhor iluminação, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho a melhor oratória, eu não sou a pessoa mais linda, eu não consigo, eu tenho que fazer maquiagem, não sei o que. Se livra disso, isso não te ajuda. Isso é um monte de desculpas que te mantém preso, refém dos planos de saúde, dos plantões, quer que seja. Pensa assim, cara, eu vou fazer, né? Pô, se o Sidney consegue, por que eu não consigo? Se fulano consegue, por que eu não consigo? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a diferença de você ter a minha ajuda é que tem um método, um passo a passo, e tem outros colegas. É todo mundo junto, né? Você não está sozinho. Agora, se você escolher sozinho, está tudo bem, nada de errado. Mas provavelmente vai demorar mais tempo, tá? Vai ficar muitas vezes rodando em círculos, né? Vantagem do Instagram é atrair o paciente certo. O que é o paciente certo? É aquele paciente que realmente precisa do seu serviço e está disposto a pagar o preço que você cobra. Isso é lindo, tá? Uma frase que eu disse para um aluno meu recentemente: eu adoro vender, principalmente quando a outra pessoa quer comprar. Eu não gosto de vender para quem não quer comprar. Isso é aquele vendedor chato lá. Eu nem gosto de fazer isso e nem recomendo que você queira fazer isso. Venda para quem quer comprar de você. É delicioso, é maravilha, sabe? Então, o Instagram te propicia isso. No Instagram você consegue dizer assim, o produto que eu tenho é esse. Por exemplo, eu tenho 2 grupos de mentoria e eu tenho um programa, eu tenho um curso, um curso pago, programa CVM. Cara, vai ter um monte de paciente que vai dizer assim, não atende plano, o preço está caro, não sei o quê. Tá tudo bem,
Quem quer plano, vai no atendimento de plano. Quem acha que está caro, vai lá no mais barato. Eu ensino para os meus alunos a se posicionarem para oferecer uma medicina de excelência técnica e humana. É uma medicina de valor, não uma medicina de preço. Quem vem por preço, vai por preço. Quem vem por valor, fica pelo valor. No nosso workshop, eu vou falar para vocês a diferença de paciente preço e paciente relacionamento. Só essa diferença de conceito vai mudar tudo na sua cabeça. Um exemplo que eu quero falar para vocês, quero falar de 2 exemplos. Primeiro, doutora Domila, ortopedista de Goiânia, atende cerca de 20 pacientes por mês e fatura cerca de 50 mil por mês, atendendo apenas 3 dias na semana. Por quê? Porque ela é mãe de dois filhos e ela não abre mão de participar da vida dos filhos. Por que ela consegue faturar 50 mil por mês, em média, atendendo só 20 pacientes por mês, atendendo 3 dias por semana? Porque hoje ela é muito forte no Instagram e ela consegue atrair o paciente que precisa e quer os procedimentos que ela oferece, cirurgias que ela oferece. Então, lá, se você depois for procurar aí Domila Matos, procura aí, doutora Domila Matos, você vai encontrar um ortopedista de Goiânia, uma mulher linda, presença, tá? E ela produz, a forma de produzir o conteúdo dela é a maestria do que a gente ensina, tá? Então, hoje, por que ela consegue atrair muitos pacientes particulares hoje? Porque ela segue um método, né? E tem outra coisa, tá? Até para Milena aí. Não é, eu repito, não é rápido nem fácil, nem da noite pro dia, tá? É o famoso simples que não é fácil, tá? Pô, mas não é só gravar vídeo pro Instagram? Mas não é gravar de qualquer jeito. Não é, tem que ter estratégia. E outra coisa, além de ter estratégia, tem que ter resiliência, tá? Tem que ter resiliência. Na live da semana passada eu falei disso. Pô, não estou conseguindo. O que eu preciso fazer de diferente para conseguir? Né? O que eu preciso mudar no meu comportamento, nas minhas ações, para conseguir o resultado? Porque o que eu estou fazendo não está me trazendo resultado, então deixa eu mudar. Então perceba que tem que ter técnica, tem que ter estratégia, mas tem que também ter resiliência, tá? Porque o marketing não é uma regra matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Tem que ter bastante paciência e teste. Tem um exemplo de alunos que, sei lá, em menos de um ano, através do Instagram, deram uma guinada. Tem exemplos. É a maioria? Não é. Tá? Agora, se você estiver disposta, eu não estou falando para ninguém especificamente, estou falando para todo mundo. Se você estiver disposto ou disposta a dedicar 1 hora para preparar um script de uma live, como essa que eu estou fazendo, e 1 hora para entrar ao vivo no Instagram e entregar essa live, por exemplo, pode ser meia hora para preparar o script e meia hora para entregar. 1 hora por semana. Está disposto a fazer isso por 1 ano? Aí eu quero ver se o Instagram não funciona. Está disposto a aprender um método de fazer o Instagram crescer? Por exemplo, de produzir conteúdo e depois de impulsionar esse conteúdo? Está disposto a aprender isso e a fazer isso por 1 ano? Sem desistir no meio do caminho? Então o Instagram vai funcionar para você. Eu estou nesse jogo, gente, como eu disse, desde 2019. A primeira live do CVM foi em julho de 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Em julho agora eu vou fazer 5 anos. Produzindo conteúdo quase que toda semana e postando todo dia. Então, se você quer realmente fazer com que o Instagram e o Google sejam canais de captação de pacientes para que você realmente viva disso, você precisa se comprometer a contento. Entende? Para pensar comigo. Você se comprometeu muito para poder estudar para o vestibular.
depois você se comprometeu muito para fazer a faculdade, depois você se comprometeu muito para provavelmente fazer um cursinho ou então se preparar para a residência, depois você se comprometeu muito para terminar essa residência. Foi muito comprometimento durante, em média, 10 anos. Você se comprometeu 10 anos para fazer o que você faz hoje, em média. E agora eu estou te pedindo 1 ano para você aprender a fazer o Instagram e o Google a gerarem riqueza para você, fazer dinheiro para você, e você está achando muito? Não faz sentido para mim. Não faz sentido. A oportunidade aqui é que você não precisa estudar mais 10 anos, se dedicar mais 10 anos para poder viver de particular. Fazer o Instagram e o Google serem 2 estratégias para fazer dinheiro para você. 1 ano de dedicação você consegue isso, sem desistir e seguindo o método. Não é fazendo de qualquer jeito, sozinho aí. Deixa eu ver uns vídeos no YouTube aqui, deixa eu ver aqui o que fulano está falando, deixa eu ver o que o médico blogueirinho faz, vou imitar ele. Não tenta imitar ninguém, não fica só no conteúdo gratuito não. Vai lá, entra no programa pago. Se for possível, entra num grupo de mentoria, num dos meus grupos de mentoria. Que lá nos grupos de mentoria, por exemplo, é desafio o tempo todo. O tempo todo o médico vai estar sendo desafiado e a gente vai estar em cima. Bora, cadê? Aí não tem como não dar certo. Entendeu? Agora, se você for sozinho, se você for um ser humano como eu, sozinho a gente desiste. Sozinho a gente não vai muito longe. Tá? E ficar copiando os outros também, deixa eu ver o que é que estão fazendo, estão fazendo isso, agora eu vou fazer isso, também não é sustentável, tá? O outro exemplo de quem fez um Instagram é um exemplo exatamente disso que eu acabei de falar. Uma médica que durante 2 anos, toda sexta-feira ela entrava no Instagram e ficava lá 1 hora fazendo uma live. Ana Cristina Issa, médica de família e comunidade e geriatra no interior de Minas Gerais. É outro exemplo de médica que hoje tem qualidade de vida, acompanha de perto o desenvolvimento dos filhos, né? Viaja quase todo mês, isso é uma especificidade dela, né? Consegue dar foco para o casamento, né? Porque o consultório particular dela hoje funciona. Ela fatura na casa de 50.000 por mês, trabalhando 24 horas, só de particular, 50 mil só de particular. E uma das coisas que ela fez foi focar no Instagram, com técnica, do jeito certo, tá bom? Então, funciona, tá bom? Google, primeira forma. Segunda forma, Instagram, né? Meta, que aí envolve Facebook, mas principalmente Instagram, que é comprovado em Instagram, tá? Terceira, agora eu vou mais rápido aqui, prometo para vocês, para a gente finalizar. Terceira forma, networking com colegas médicos e outros profissionais de saúde, principalmente para você que tem uma subespecialidade. Por exemplo, se você é um cirurgião especialista no trato gastrointestinal, né? Vale muito a pena você buscar parcerias, fazer parcerias, chamar para live, conversar, criar uma rede de parceiros de outras especialidades que sejam potenciais indicadores para você. Então, por exemplo, no caso desse cirurgião gástrico, né, que eu estou falando aqui, gastrocirurgião, é importante fazer parcerias, né, ter uma rede de relacionamento com outros cirurgiões de outras especialidades, cirurgião geral, clínicos. Por quê? Por exemplo, um hepatologista, um gastroenterologista. Por quê? Pegou um problema gástrico, precisa de um cirurgião, manda para mim, tá? Então, uma das formas também comprovadas de você ter mais pacientes particulares é networking com colegas médicos e outros profissionais de saúde, tá? Vantagens: barato e rápido também, tá? Dependendo do seu networking, um network que você faz com outro médico
sei lá, às vezes na mesma semana você já tem indicação, já tem encaminhamento de pacientes. Um exemplo disso na nossa comunidade é o Dr. Michel Araújo. Ele é cirurgião, ele é ortopedista. Tem um monte de exemplo de ortopedista hoje aqui. Cirurgião, ele é ortopedista oncológico, né, e é médico da dor. Então, ele é hoje uma referência em Natal no tratamento de tumores ósseos. Então, muita gente encaminha para ele. Então, e hoje o ticket dele da cirurgia é o ticket mais alto dele, né? A cirurgia para remover um tumor ósseo, por exemplo. Ele é um dos poucos que fazem, né? O tipo de cirurgia que ele faz lá e tal. Então, criar, né? Fomentar esse networking é a terceira forma comprovada de ter mais pacientes particulares no consultório. E a quarta e última forma, o pessoal falou aí antes, né? Acertou quem disse boca a boca positivo. O que é isso? Google, Instagram e network são poderosos, mas não vão sustentar um consultório que tem um serviço ruim. Anota essa, tá? E é por isso que o nosso método é tão poderoso. Por quê? Porque o que a gente ensina o médico a oferecer um serviço que surpreende todas as expectativas, né? Que realmente surpreende todas as expectativas dos pacientes. E a gente chama isso de encantamento, quando você surpreende a expectativa. Então, a expectativa do paciente é chegar numa consulta e não ser ouvido, né? Ter uma consulta direcionada, né? Que a maioria das consultas são assim. E aí, quando você faz uma consulta que você escuta o paciente, que você se conecta com ele, que você demonstra empatia, ele, opa, que médico diferente é esse? Que médica diferente é essa? Né? Ela está realmente interessada. Ele realmente está me ouvindo. Então, na verdade eu falei da consulta, mas desde o pré-consulta, a maioria de nós está acostumado a entrar em contato com serviços no geral e os atendentes serem extremamente impessoais. No nosso método, no método CVM, a gente ensina o médico a treinar uma secretária para ser extremamente pessoal. Falar o nome, perguntar o nome, sorrir, ser cordial, ouvir também a demanda, criar uma conexão, né? Então tem toda uma série de técnicas para poder fazer com que o paciente lá do outro lado, mesmo que seja uma mensagem de WhatsApp, se sinta acolhido, se sinta cuidado. E aí isso é o que a gente chama de superar expectativas. Então isso gera encantamento. Agora imagina isso no pré, no intra e no pós-consulta. No pós-procedimento, no pós-exame, no pós-consulta de um clínico. O paciente saiu, chegou em casa, recebe uma mensagem, às vezes um áudio, um vídeo, do próprio médico, por que não? E aí, dona fulana? E aí, seu fulano? Como é que você está? Já melhorou? Encontrou o remédio? Já começou? Como é que você está agora? Já agendou o exame? E por aí vai. Olha só. Então é um nível de encantamento, de superação de expectativa muito grande. Tudo isso gera o que a gente chama de boca a boca positivo, que é o paciente falar bem desse médico, dessa experiência para outras pessoas, amigos, familiares, né? O que eu escuto muito dos meus alunos é: rapaz, esse negócio do boca a boca positivo é violento. É violento. Eu atendo uma pessoa e daqui a pouco ela traz a mãe, depois traz o pai, depois traz o amigo, a amiga. Então, um paciente que você, por exemplo, traz, que te achou no Google, ou então que você conseguiu atrair ele através do Instagram, ele se multiplica, porque depois ele traz a mãe, traz a esposa, traz o filho. Isso gera o círculo virtuoso da medicina. Esse paciente não só te indica, mas ele volta se precisar com você. Se for do paciente com doença crônica, no caso dos clínicos, ele tende a fidelizar. Se for no caso dos cirurgiões ou de quem trabalha com procedimento, ele tende a indicar. E se precisar fazer algum outro procedimento,
Adivinha com quem que ele vai fazer? É óbvio que é com esse médico, com essa médica, tá bom? E é essa engrenagem, né, que começa lá no marketing, depois continua na secretária, no seu ambiente, na sua consulta e no pós-consulta, que faz com que esses pacientes queiram voltar, que eles queiram te indicar e que isso com o tempo vai gerando o quê? Vai aumentando a sua demanda, vai enchendo a sua agenda. E hoje, por exemplo, no caso de Ana Cristina, ela está com consulta de primeira vez para junho de 2024. 6 meses de lista de espera, porque ela criou um serviço que encanta e que realmente gera resultado para os pacientes. Os pacientes melhoram realmente, né? E eles melhoram através de uma experiência realmente positiva, incrível. E é por isso que isso faz com que o negócio chamado consultório particular seja sustentável. Isso faz com que esses médicos faturem 25, 50, 100 e até 200 mil reais por mês, porque eles não só aprenderam a atrair pacientes, né, a captar pacientes, né, a aumentar o número de pacientes particulares, eles aprenderam também a encantar e a fidelizar. E isso tudo gera uma espiral positiva chamada círculo virtuoso da medicina. Quanto maior a lista de espera, maior o ticket, o médico vai ajustando o ticket com o tempo, ele vai criando autoridade, né? Então tem alunos que começaram, você vem cobrando R$200 na consulta e hoje cobra 800, né? Que cobravam, sei lá, R$2.000, R$3.000, quando cobravam uma cirurgia particular, e hoje cobra 15, 10, 15, né? Então cria-se uma autoridade muito grande. E detalhe, você perceba, tudo dentro da integridade, tudo dentro da ética, fazendo a medicina de excelência, fazendo o bem. É o que eu chamo de lucro do bem, porque tem o lucro do mal. Tem pessoas lucrando aí criando doenças. E eu não vou entrar nesse mérito não, eu não sou um justiceiro, não, eu só quero cumprir o meu propósito, a minha missão, que é ajudar o lado do bem a crescer, ajudar médicos a fazerem a boa medicina, a ser bem remunerado através da boa medicina, fazendo a diferença na vida dos pacientes realmente, não fazendo migué, não empurrando exame que não precisa, empurrando procedimento que não precisa, não. Se você acha que é isso, você está no lugar errado. Aqui, um dos nossos valores é integridade, é verdade, não tem esqueminha, esqueminha não é aqui. Se você gosta de esqueminha, se você achava que aqui é esqueminha, não é aqui. Aqui é fazendo o bem, é fazendo a medicina de verdade, fazendo a boa medicina. O paciente melhorando, e porque ele melhora de verdade, ele fala bem de você. E ele volta. Isso gera um ciclo virtuoso. Tá? Com o tempo, é uma questão de tempo para você ter lista de espera, conseguir aumentar seu ticket, tá cobrando mais caro, criar realmente laços, né, de relacionamento fraterno com os pacientes. É sobre isso que se trata o CVM, tá bom? É isso. Obrigado. Espero que tenha valido a pena para vocês. A gente se vê na próxima segunda, ou lá nos stories, ou em qualquer lugar, no direct. Se você tiver alguma dúvida, se quiser falar comigo, o melhor lugar para você falar comigo é no direct, tá bom? O direct, para quem não sabe, é mandar uma mensagem. Vai no Instagram, aí tem lá a opção de mandar mensagem. Escreve lá, aperta lá, enviar mensagem, pronto. E aí a gente conversa lá no direct. Fiquem com Deus, bora pra cima, é só o começo.